Capítulo 8. Cristão passa incólume por entre os leões e chega ao Palácio Belo, onde é acolhido afavelmente e tratado com maior atenção e carinho. Vi em meu sonho que, ao avistar o palácio, Cristão apressou o passo, na esperança de encontrar ali pousada. Mas antes de chegar, encontrou uma passagem muito estreita, a uns 100 passos do palácio, e viu de cada lado da estrada um terrível leão. Eis aqui o perigo, disse Cristão consigo mesmo, que obrigou Timorato e Desconfiança a retroceder. Os leões estavam amarrados com grossas correntes, mas Cristão não deu por isso. E eu também devo retroceder, porque vejo que aqui só a morte me espera. Mas o porteiro do palácio, cujo nome era Vigilante, tendo percebido a indecisão de Cristão, bradou-lhe: Tão poucas forças tens? Marcos 4:40. Não temas os leões, porque eles estão acorrentados, e só aí estão para provar a fé ou a incredulidade. Passa pelo meio da estrada, e nenhum mal te sobrevirá. Cristão resolveu então a passar. Ainda que transido de medo, cumpriu à risca as instruções de Vigilante, e conquanto ouviste os rugidos das feras, nenhum dano recebeu delas. Bateu as palmas de alegria, e em 4 pulos chegou à portaria do palácio, e assim interrogou a Vigilante: Cristão, a quem pertence este palácio? Dar-me-ão licença para pernoitar aqui? Vigilante: Este palácio pertence ao senhor do desfiladeiro, e foi construído expressamente para servir de descanso e asilo aos viandantes. E tu, de onde vens e para onde vais? Cristão: Venho da cidade da destruição e dirijo-me para o Monte Sião. Fui surpreendido pela noite e desejava passá-la aqui, caso não houvesse inconveniente. Vigilante: Como te chamas? Cristão: Chamo-me agora Cristão. Outrora chamei-me privado da graça. Sou da linhagem de Jafé, a qual Deus persuadiu a habitar nos tabernáculos de Sem. Gênesis 9:27. Vigilante: Muito tarde chegas, há muito que o sol chegou ao seu ocaso. Cristão: Aconteceram-me grandes infortúnios. Em primeiro lugar, deixei-me vencer pelo sono no lugar de descanso que está na encosta do desfiladeiro. Apesar disto, poderia ter chegado aqui mais cedo, se, enquanto dormia, não tivesse deixado cair das mãos o meu diploma, de que só dei pela falta quando cheguei ao alto do monte. Tive de voltar atrás, e graças dou a Deus por haver permitido que eu encontrasse o precioso documento. Eis as causas da minha demora. Vigilante: Bem está. Agora vou chamar uma das virgens que habitam o palácio para falar contigo e para te apresentar ao resto da família, segundo o costume da casa, se a tua conversação lhe agradar. Tocou uma campainha, ao som da qual apareceu uma donzela grave e formosa, que se chamava Discrição, e que tratou de perguntar para que a chamavam. Vigilante: Este homem é um viandante, que da cidade da destruição se dirige para o Monte Sião. A noite surpreendeu-o no caminho, e está muito fatigado. Deseja saber se lhe poderão dar agasalho aqui esta noite. Discrição interrogou-o acerca da sua jornada e dos acontecimentos que se haviam dado durante ela. E como recebesse respostas satisfatórias a tudo quanto desejara saber, perguntou-lhe: Discrição: Diga-me o seu nome. Cristão: Chamo-me Cristão, e como me disseram que este edifício foi construído expressamente para a segurança e abrigo dos viandantes, desejava que me permitisseis passar aqui a noite. Discrição sorriu, e ao mesmo tempo que algumas lágrimas deslizaram pelas suas faces, acrescentou: Deixe-me chamar algumas pessoas da minha família, e chamou Prudência, Piedade e Caridade, que depois de terem falado com ele durante alguns momentos, o introduziram no palácio. Muitos dos seus habitantes saíram a receber Cristão cantando: Entra, bendito do Senhor, que para viandantes como tu é que este palácio foi edificado. Cristão fez-lhe uma reverência e seguiu-as para o interior da casa. Assentou-se e serviram-lhe uma ligeira refeição, enquanto se aprontava a ceia. E para aproveitar o tempo, entraram no seguinte diálogo: Piedade: Bom cristão, presenciaste o nosso carinho e a benevolência com que te temos tratado. Conta-nos, pois, para nossa edificação, algumas aventuras da tua viagem.
Cristão: com muito gosto, e folgo em vos ver em tão boa disposição para comigo. Piedade: conta-me qual foi a causa que te moveu a empreender esta peregrinação. Cristão: o que me obrigou a deixar a minha pátria foi uma voz tremenda que me bradava aos ouvidos: se não saíres daqui, infalivelmente perecerás. Piedade: por que escolhestes este caminho? Cristão: porque Deus assim o quis. Eu estava trêmulo e chorando, sem saber para onde fugir, quando me saiu ao encontro um homem, chamado Evangelista, que me encaminhou para a porta estreita, que eu sozinho nunca teria encontrado, e me indicou a estrada que diretamente me trouxe a este lugar. Piedade: e passaste pela casa de intérprete? Cristão: passei, e por muito que eu viva, jamais esquecerei as coisas que lá aprendi, principalmente 3. 1. Como Cristo mantém no coração a obra da graça, a despeito dos esforços de Satanás. 2. Como o homem, pelo excesso dos seus pecados, chega a desesperar da misericórdia de Deus. 3. A visão do que, sonhando, presenciava o julgamento universal. Piedade: ouviste-lhe contar este sonho? Cristão: ouvi, e era na verdade terrível. Agora, porém, muito folgo de o ter ouvido contar. Piedade: e nada mais viste em casa de intérprete? Cristão: vi um magnífico palácio, cujos habitantes estavam vestidos de ouro. À entrada do palácio, vi um homem ousado, que, abrindo caminho por entre a gente armada que se lhe opunha, conseguiu entrar, ao mesmo tempo que ouvia as vozes dos habitantes que o animavam ao conquistar a glória eterna. De bom grado teria ficado um ano inteiro naquela casa, mas ainda tinha muito que andar, e por isso parti dali e continuei o meu caminho. Piedade: e depois, o que viste? Cristão: pouco tinha andado, quando vi um homem pregado numa cruz, todo cheio de feridas e sangue. Ao avistá-lo, caiu dos meus ombros um peso muito incômodo, sob o qual eu ia gemendo. Foi grande a minha surpresa, porque nunca tinha visto uma coisa semelhante, e enquanto eu, admirado, olhava para aquele homem, acercaram-se de mim 3 personagens resplandecentes. Um disse-me que os meus pecados estavam perdoados, outro tirou-me os andrajos que me cobriam, e deu-me este esplêndido vestido que vês, e finalmente o terceiro selou-me na fronte, e me deu este diploma. Piedade: continua, mais alguma coisa há de ter visto. Cristão: já vos referi o principal e o melhor. Também encontrei 3 indivíduos, simples, preguiça e presunção, adormecidos fora da estrada, com cadeias aos pés e a quem debalde tentei acordar. Encontrei depois hipocrisia e formalista, que saltaram por cima do muro, pretendendo ir para Sião, mas perderam-se pouco depois, por não quererem dar-me ouvidos. Também achei muito penosa a subida do desfiladeiro, e ainda mais terrível a passagem por entre as bocas dos leões. Se não fosse o porteiro que me animou com suas palavras, talvez tivesse voltado para trás. Mas graças a Deus, eis-me felizmente aqui, e agradeço-vos a bela hospedagem que me dispensais. Prudência, tomando então a palavra, perguntou-lhe: Prudência: não pensas algumas vezes no país que deixaste? Cristão: sim, senhora, posto que com muita repugnância e vergonha. Se eu o tivesse desejado, poderia ter voltado para trás, porque bastante tempo e bastante ocasião tive para o fazer. Aspiro, todavia, uma pátria melhor, a pátria celestial. Hebreus 11, 15, 16. Prudência: não trazes consigo algumas das coisas com que estavas familiarizado antes de partir? Cristão: trago sim, senhora, mas bem contra a minha vontade, especialmente os meus pensamentos carnais, que tanto me agradavam, e os meus patrícios, e aos meus patrícios. Agora, porém, estas coisas me pesam tanto, que se apenas dependesse da minha vontade, nunca mais pensaria nelas. No entanto, quanto mais quero fazer o que é melhor, tanto mais pratico o pior. Romanos 7, 15 a 21. Prudência: e não sentes, algumas vezes, quase vencidas as coisas que em outras ocasiões te enchiam de confusão? Cristão: sinto, mas poucas vezes. Apesar disso,
Quando tal me sucede, parece-me que as horas são para mim de ouro. Prudência. E te recordas dos meios pelos quais vences esses males em tais ocasiões? Cristão. Se me recordo, quando medito no que vi e no que se passou junto à cruz, quando contemplo esse vestido bordado, quando me alegro em olhar para este diploma e quando penso no que me espera, se tiver a felicidade de chegar ao lugar para onde me dirijo, então parece-me que estes males que tanto me afligem, todos desaparecerão para mim. Prudência. E por que motivo tanto anelas por chegar ao Monte Sião? Cristão. Porque espero encontrar vivo aquele que há pouco vi pregado na cruz. Espero, quando lá chegar, ver-me livre do que tanto me oprime agora, porque ali não entra a morte, e porque terei nesse lugar a companhia que mais me agrada. Isaías 25:8, Apocalipse 21, 3-4. Amo muito aquele que com a sua morte me livrou do fardo que me sobrecarregava. As minhas enfermidades interiores têm me afligido muito. Desejo chegar ao país onde não haverá mais morte, e anseio por ter companheiros aos que estão cantando sem cessar, Santo, Santo, Santo. Caridade tomou então a palavra. Caridade. Tens família? És casado? Cristão. Tenho mulher e 4 filhos. Caridade. Então por que não os trouxeste contigo? Cristão, chorando. Da melhor boa vontade os teria trazido, mas infelizmente todos 5 eram contrários à minha viagem e opuseram-se a ela com todas as suas forças. Caridade. Mas tu devias ter-lhes falado e se esforçado por convencê-los do perigo que corriam. Cristão. Fiz, patenteando-lhes também o que Deus me havia declarado acerca da ruína da nossa cidade, mas julgaram-me louco e não me prestaram ouvidos. Gênesis 19:14. Advertindo que juntei a este conselho uma fervorosa oração ao Senhor, porque eu queria muito a minha mulher e aos meus filhos. Caridade. Suponho que lhes falarias com bastante energia da tua dor e do medo que tinhas da destruição, porque creio que verias bem claramente quão iminente estava a tua ruína. Cristão. E na verdade assim o fiz, não uma, mas muitas vezes. E além disso, o meu temor era bem patente no meu semblante, nas minhas lágrimas e no receio que me infundia a ideia do julgamento que pesava sobre nossas cabeças. Mas nada foi bastante para os persuadir a que me seguissem. Caridade. E que alegaram para não te seguirem? Cristão. Minha mulher temia perder este mundo. Meus filhos estavam inteiramente entregues aos prazeres da juventude. Eis o motivo porque, tanto aquele como estes, me deixaram empreender sozinho a minha grande viagem. Caridade. E não serias tu quem, pela tua vida vã, inutilizastes os conselhos que lhe davas de te seguirem? Cristão. Verdade é que nada posso dizer em defesa da minha vida, porque conheço quanto ela tem sido imperfeita, e também sei que qualquer homem pode anular, pela sua conduta, o que procura persuadir a outrem pela palavra, para o seu bem. Mas o que eu posso garantir é que evitava cuidadosamente dar-lhes ocasião, com qualquer ação menos conveniente, para que eles se esquivassem a acompanhar-me na minha peregrinação. E tanto assim que me acusavam de exagerado, de privar-me por causa deles de coisas em que, a seu ver, não havia mal algum. E posso ainda acrescentar que, se o viam em mim, os ofendia. Era minha delicadeza em não pecar contra Deus e em não causar prejuízo ao meu próximo. Caridade. É certo que Caim aborreceu seu irmão, 1 João 3,12, porque as obras de Abel eram boas e as dele eram más. E foi essa causa porque tua mulher e teus filhos se indispuseram contigo. Mostraram-se por esse procedimento implacáveis para com o bem, e tu livraste a tua alma do sangue deles. Ezequiel 3:19. Observei mais em meu sonho que assim continuavam a conversar, até que a ceia se aprontou. Depois de que se assentaram à mesa, que estava provida de substanciosos manjares e excelentes vinhos. A conversação durante a ceia versou sobre o senhor do desfiladeiro, sobre o que ele tinha feito e as razões que o haviam determinado a edificar aquela casa. Pelo que ouvi, pude compreender que tinha sido um grande guerreiro e que combatera e vencera aquele que tinha o poder da morte,
Hebreus 2, 14 e 15. Mas não sem correr grande perigo, o que lhe dava jus a ser tanto mais amado. Porque, segundo disseram, e eu julgo ter ouvido dizer a cristão, o Senhor conseguiu esta vitória à custa de muito sangue. Mas o que tornou essa graça mais gloriosa foi ter ele feito só pelo amor que consagrara a este país. E a alguns da família ouvi mesmo dizer que o tinham visto e lhe haviam falado depois de ele ter morrido na cruz, e também afirmaram ter ele dito que não era possível encontrar outro igual do Oriente ao Ocidente. E tanto assim se despojara da sua glória para levar a efeito o que praticou, e que o seu desejo era ter muitos que, com ele, habitassem no Monte Sião, para o que fizera príncipes aqueles que, por natureza, eram mendigos nascidos na lama. Nesta conversação tão agradável, se entretiveram até alta noite e se retiraram aos seus aposentos, depois de se haverem encomendado à proteção do Senhor. O quarto destinado a cristão era situado no andar superior do palácio. Chamava-se Sala da Paz e tinha uma janela que olhava para o nascente. Ali dormiu nosso peregrino tranquilamente, até ao alvorecer, e tendo acordado, entoou um cântico que em maviosos versos dizia: ó, quão agradáveis são estas moradas! Na verdade, esta é a casa do Senhor, e esta é a porta do céu. Bendito sejas, Jesus, que assim provês as necessidades dos pobres peregrinos, perdoando-lhes os seus pecados e permitindo que repousem nas alturas. Depois de todos levantados e de haverem trocado em si as saudações da manhã, Cristão dispunha-se a partir, o que somente lhe permitiram depois de lhe haverem mostrado algumas coisas extraordinárias que havia no palácio. Levaram-no em primeiro lugar no arquivo, onde lhe apresentaram a árvore genealógica do Senhor, e segundo a qual ele descendia nada menos do que do ancião de dias, tendo sido concebido entre resplendores eternos, antes que existisse o luzeiro da manhã. Também ali viu escritas, em caracteres de luz, todas as suas ações e toda a sua vida, assim como os nomes de muitas centenas de servos que tinham conquistado reinos, praticado justiça, alcançado promessas, vencido leões, extinguido terríveis incêndios, evitado o fio da espada, escapado a perigosas doenças, combatido valentemente nas guerras e desbaratado os campos do inimigo. Hebreus 11, 33-34. Mostraram-lhe depois, noutro lugar do arquivo, a boa disposição em que o Senhor estava de admitir ao seu favor qualquer pessoa que em outros tempos o tivesse combatido ou aos seus desígnios. Igualmente lhe mostraram várias resenhas de feitos ilustres, tanto da antiguidade como dos tempos modernos, e bem assim predições e profecias, que nas devidas épocas se têm cumprido, tudo para o terror e confusão dos inimigos e para a satisfação e júbilo dos amigos. No dia seguinte, conduziram-no ao arsenal, onde lhe exibiram armaduras de toda espécie, que o Senhor tinha destinado aos peregrinos, espadas, escudos, elmos, couraças, roda-oração e borzeguins, que duram infinitamente. Era tal a profusão de apetrechos de guerra que seriam bastante para armar tantos homens no serviço de seu Senhor como estrelas há no céu. Mostraram-lhe também os objetos com que alguns dos servos tinham feito prodigiosas maravilhas: a vara de Moisés, o prego e o martelo com que Jael matou Sísera, os cântaros, as buzinas e as lâmpadas com que Gideão derrotou o exército de Midian, a relha do arado com que Sangar matou 600 homens, a queixada com que Sansão fez grandes façanhas, a funda e a pedra com que Davi matou Golias de Gate, e a espada com que o Senhor matará o homem do pecado, no dia em que este se levantar contra a presa. Mostraram-lhe, em suma, muitas outras coisas excelentes, à vista das quais Cristão se possuiu de inefável alegria, e como o dia tivesse declinado, de novo se entregaram ao repouso. No dia imediato, Cristão queria partir, mas pediram-lhe que se deixasse ficar mais um dia, para lhe mostrarem, se a atmosfera estivesse limpa, as montanhas das delícias, à vista das quais muito contribuíra para o consolar, por se acharem aquelas montanhas mais próximas do porto aonde se dirigia do que do local em que atualmente se encontrava. Cristão acedeu ao pedido. Subiram, pois, de manhã ao terraço do palácio, do lado em que se olha para o sul,
E a grande distância pôde Cristão descobrir um país montanhoso e agradabilíssimo, bordado de bosques, vinhas, pomares, jardins de toda espécie, alternados com ribeiros e lagos de singular beleza. Isaías 33, 16, 17. Esse país, lhe disseram, é o país de Emanuel, e é tão livre como este lugar para todos os peregrinos. Dali avistarás a porta da cidade celestial. Os pastores daquelas montanhas te ensinarão o caminho. Capítulo 9. Cristão chega ao Vale da Humilhação, onde é assaltado pelo feroz Apolião, mas vence-o com a espada do Espírito e com a fé na palavra de Deus. Resolveu-se então a partida do nosso peregrino, com o consentimento dos habitantes do palácio. Antes, porém, de partir, levaram-no outra vez ao arsenal, onde o armaram com armas de finíssima têmpera, para se defender no caminho, caso fosse atacado. Em seguida, acompanharam-no até a porta, onde ele perguntou ao porteiro se durante a sua estada no palácio tinha passado algum viajante. O porteiro respondeu-lhe afirmativamente. Cristão, acaso o conheces? Porteiro, não, mas perguntei-lhe o seu nome e disse-me que se chamava Fiel. Cristão, ah, já sei quem é, conheço-o perfeitamente. É meu patrício e vizinho, e vem da minha terra. Irá já muito distante? Porteiro, deve ir lá para o fim da encosta. Cristão, obrigado, bom homem. Que o Senhor seja contigo e te aumente as suas bênçãos pelo bem com que me trataste. E partiu. Discrição, piedade, caridade e prudência quiseram acompanhá-lo até o fim do desfiladeiro, e foram todos conversando nos assuntos de que já tinham tratado. Chegados à encosta, disse, Cristão, a subida pareceu-me difícil, mas a descida não há de ser menos perigosa. Prudência. Assim é. Há sempre perigo em escorregar para o homem que desce ao vale da humilhação, para onde te diriges. Por isso viemos acompanhar-te. Cristão ia descendo com muita cautela, mas não sem tropeçar mais de uma vez. Quando chegaram ao fim da ladeira, os personagens que o acompanhavam despediram-se dele. Deram-lhe um pão, uma garrafa de vinho e um cacho de uvas. Assim que entrou no vale, começou Cristão a ver-se em apuros. Apenas deram alguns passos, saiu-lhe ao encontro um abominável demônio, chamado Apolião. Cristão teve medo e começou a refletir se seria melhor fugir ou conservar-se firme no seu posto. Mas lembrou-se de que a armadura não lhe protegia as costas e que, portanto, voltá-las ao inimigo seria dar-lhe grande vantagem, porque poderia feri-lo com as suas setas. Decidiu-se, pois, ter valor e manter-se firme, o único recurso que lhe restava para manter a vida. Deu mais alguns passos e achou-se de frente a frente com o inimigo. Era horrível o aspecto do monstro. Estava coberto de escamas semelhantes às dos peixes. Tinha asas como de dragão e patas de urso. Do ventre saía-lhe fumo e fogo, e a sua boca era semelhante à boca do leão. Ao aproximar-se de Cristão, lançou-lhe um olhar de desprezo e falou-lhe nesses termos. De onde vens e para onde vai? Venho da cidade da destruição, albergue de todo o mal, e vou para a cidade de Sião. Queres dizer com isso que eras meu súdito, porque todo aquele país me pertence, e nele domino como príncipe e Deus. E te atrevestes a revoltar-te contra o domínio do teu rei? Ah, se não for esperar que ainda me servirás de muito, esmagar-te-ia de um só golpe. É certo que nasci nos teus domínios, mas o teu serviço era tão pesado e a paga tão miserável que nem sempre chegava para viver. Porque o estipêndio do pecado é a morte. Romanos 6, 23. De modo que quando cheguei a ter uso da razão, fiz como agente de juízo, tratei de melhorar a minha sorte. Nenhum príncipe gosta de perder os seus súditos por tão pouca coisa. E eu, por minha parte, não te quero perder. Ora, como te queixas do serviço e da paga? Volta de boa vontade para a tua terra, que eu prometo dar-te tudo quanto se pode dar nos meus domínios. Eu estou agora a serviço do Rei dos Reis, de modo que não posso ir outra vez contigo, sem faltar ao que é justo. Andaste de mal a pior, como diz o refrão, mas ordinariamente os que têm professado serem servos de tal rei emancipam-se depressa do seu jugo, e tomando melhor conselho, voltam outra vez para mim. Faze tu como eles, e tudo te correrá bem.
Dei-lhe a minha palavra e jurei fidelidade. Se desistisse agora, não mereceria ser enforcado por traidor? Assim te portaste para comigo, e apesar disso, estou disposto a esquecer tudo se quiseres voltar. As promessas que fiz foram feitas antes de eu chegar à adolescência, e não têm valor algum por isso mesmo. Ademais, espero que o príncipe, sob cujas bandeiras agora sirvo, me absolverá e me perdoará tudo quanto fiz para te agradar. E, sobretudo, quero falar-te francamente. O seu serviço, a sua paga, os seus servos, o seu governo, a sua companhia e seu país agradam-me muitíssimo mais que os teus. Perdes o teu tempo se intentas persuadir-me do contrário. Sou seu servo e estou resolvido a segui-lo. Já que ainda conserva serenidade e sangue frio, pensa bem no que provavelmente encontrarás neste caminho. Tu sabes que a maior parte dos seus servos tem um fim desgraçado por haverem transgredido contra mim e contra as minhas intenções. Quantos não têm sido vítimas de uma morte vergonhosa? Além disso, se o seu serviço é melhor do que o meu, por que motivo não saiu ainda do lugar onde está para livrar os que o servem? Eu sou o contrário. Quantas vezes, como pode atestar o mundo inteiro, ou por força ou por astúcia, não tenho eu livrado os que me servem fielmente das mãos dele e dos seus, apesar de o terem deixado do seu poder? Prometo-te que farei o mesmo por ti. Se ele demora em livrá-los, segundo parece, é na verdade para mais evidentemente provar o seu amor e ver se lhe permanecem fiéis até o final. Quanto ao fim desgraçado que dizes, muitos tiveram. Foi esse seguramente o fim mais glorioso que podiam ter, porque salvação presente não esperam eles, que sabem que é preciso tempo para chegar à glória, e esta tê-la-ão quando seu príncipe vier na sua glória e na dos anjos. Como podes tu pensar em receber salário se já foste infiel no teu serviço? Em que fui infiel? Ora essa! Logo que saíste de casa, desfaleceste, quando te viste em risco de te afogares no pântano da desconfiança. Depois tentaste, por diversos modos, desfazer-te do fardo que te pesava, em lugar de esperares, como devias, que o teu príncipe te livraste dele, e em seguida adormeceste culpavelmente perdendo nessa ocasião o objeto mais precioso que possuías. O medo dos leões quase te fez voltar, e sobretudo, quando falas da tua viagem e do que tens visto e ouvido, domina-te o espírito da vanglória. Tens muita razão nisso que dizes, e muito mais podia ainda dizer, mas o príncipe a quem sirvo e venero é misericordioso e perdoador. Além disso, esquece sem dúvida que essas fraquezas se apoderaram de mim enquanto eu estava no teu país. Ali fui vencido por elas, e custaram-me muitos pesares e muitos gemidos, mas arrependi-me de tudo, e o meu príncipe perdoou-me. Apolião, que já não podia conter a raiva de que já estava possuído, rompeu nestes impropérios. Sou o inimigo desse príncipe, aborreço a sua pessoa, as suas leis e o seu povo, e venho no firme propósito de lhe impedir o passo. Cristão, vê bem o que fazes, Apolião, porque eu estou na estrada real, no caminho da santidade, e por conseguinte, muito superior a ti. Ao ouvir isto, Apolião estendeu as pernas até tomar toda a largura do caminho, e disse: Não julgues que tenho medo de ti, prepara-te para morrer, pois juro-te pelo abismo infernal em que habito, que não passarás aqui, vou arrancar-te a alma. E ao mesmo tempo despediu com grande fúria um dardo de fogo contra o peito de Cristão. Este, que tinha o escudo no braço, apanhou nele o golpe e escapou ao perigo. Cristão desembainhou logo a espada, reconhecendo que era tempo de acometer. E Apolião lançou-se sobre ele, despedindo raios tão bastos como granizo, a ponto de ferir Cristão na cabeça, nas mãos e nos pés. Apesar dos esforços que empregava para se defender, essas feridas fizeram-no recuar um pouco, circunstância que Apolião aproveitou para voltar ao assalto com maior energia. Mas Cristão, reanimando-se, resistiu com maior denodo. Esta furiosa luta prolongou-se até perto do meio-dia, hora em que se esgotaram as forças de Cristão, que por causa das feridas ia enfraquecendo cada vez mais. Apolião não deixou de aproveitar esta vantagem, e abandonando os dardos, acometeu corpo a corpo. O choque foi tão rude que Cristão deixou cair a espada. Agora és meu! Exclamou Apolião, aproveitando-se com tanta força que por pouco não o abafou.
Cristão supôs que ia morrer, mas quis Deus que no momento em que Apolião ia descarregar o último golpe, Cristão lançasse rapidamente mão da espada que estava no chão e exclamasse: Não te alegres, inimigo meu, porque se caio, também me levanto. Miqueias 7:8. E atirou-lhe uma estocada mortal, que o obrigou a se retirar como quem recebe o último golpe. Ao ver isto, Cristão redobra a energia e ataca-o de novo, dizendo: Em todas estas coisas saímos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Apolião abriu suas asas de dragão e fugiu apressadamente, e Cristão não o viu mais. Tiago 4:7. Só quem, como eu, presenciou este combate, pode fazer ideia dos espantosos e horríveis gritos e bramidos que Apolião soltou durante a luta. A sua voz era semelhante à do dragão, e se contrastava com os suspiros e gemidos lastimosos que saíam do coração de Peregrino. Longa foi a peleja, e durante ela só brilhou nos olhos de Cristão um olhar de alegria, quando feriu Apolião com a sua espada de 2 gumes. Olhou então para o céu e sorriu. Nunca presenciei uma luta tão encarniçada. Terminado o combate, pensou Cristão em dar graças àquele que o livrara da boca do leão, aquele que o auxiliara contra Apolião, e ajoelhando-se, exclamou: Beelzebu tinha resolvido perder-me, enviando armado contra mim esse sequaz. Longo foi o combate, terrível foi a luta, mas o bendito, o santo, veio em meu auxílio. Obrigou-o a fugir pela força da minha espada. Louvado seja o Senhor eternamente. Graças e bênçãos 1000 sejam dadas ao seu nome santíssimo. Então uma mão misteriosa lhe ministrou algumas folhas da árvore da vida. Apocalipse 22:2. Cristão aplicou-as sobre as feridas que recebera na peleja, e ficou de todo curado. Depois assentou-se naquele lugar para comer do pão e beber do vinho que pouco antes lhe tinham dado. Assim fortalecido, seguiu seu caminho, levando na mão a espada desembainhada, com receio de que algum outro inimigo lhe saísse ao encontro. Nada mais, porém, se lhe opôs em todo o vale. Passado o vale da humilhação, entrou no vale da sombra da morte, que é atravessado pelo caminho que conduz à cidade celestial. Este vale é muito solitário, como nolo descreve o profeta Jeremias. Um deserto, uma terra despovoada e sem caminho, terra de sede, imagem da morte, terra na qual não andou varão sem ser cristão, nem habitou homem. Jeremias 2:6. Se lhe fora terrível a luta entre Cristão e Apolião, não o foi menos a que ele teve de sustentar nesse vale.